Vambora! Vambora, quarta-feira, dia 19 de novembro. Vamos aqui para a edição de hoje do Switch TV Show. E vamos falar sobre a rodada de ontem, né? Tivemos uma rodada bem interessante nessa terça-feira. Tivemos Detroit embalando sua 11ª vitória seguida. Tivemos LeBron James fazendo a sua estreia na temporada. Véi, estreou bem. Tivemos o Celtics vencendo mais uma, Phoenix vencendo mais uma, Golden State tendo a sua sequência de vitórias sendo encerrada lá em Orlando. Então, tem bastante coisa para falar sobre a rodada de ontem. E vamos também falar sobre Anthony Davis. Aparentemente, AD será realmente trocado. E aí, nesse episódio, eu quero explorar aí alguns cenários de troca envolvendo o monocílio, tá bom? Então, essa é a pauta do programa de hoje. Vai ser bacana. Espero, né, que seja bacana, né? Aí eu deixo para vocês avaliarem no final. E vambora, né? Vamos aqui começar a brincadeira. Antes, só peço aí o seu like. Peço para que se inscreva no canal. Deixa seu comentário aí que é muito importante também. Interaja com o conteúdo, né? É sempre bacana. Você aí que tá querendo comprar um presentinho, né? Tá querendo adiantar as compras de Natal. Recomendo que você dê uma olhada lá nas promoções da Centauro. Como, por exemplo, ó. Você tá querendo aí comprar um tênis de basquete, seja para você, seja para algum amigo, para algum parente. Cara, Jordan Luka 77 tá em promoção, viu? Desconto de 21% lá na Centauro. Esse que é um dos melhores tênis de basquete do momento, né? Tênis de assinatura, no caso. Precinho maravilhoso. E usando o cupom SWISH10, SWISH10, tudo junto, você adiciona mais 10% de desconto aqui, tá? Então, mano, diquinha do titio, Luca77, vai na Centauro, aproveita essa promoção, mete cupomzinho SWISH10 pra melhorar ainda mais esse preço que, mano, vai por mim. Tá muito bom. Tá muito bom. E não tem uma colorway feia, viu? Você olha aqui as colorways, cara, é uma mais bonita do que a outra. Essa aqui, no caso, não tá disponível, né? Mas você tem várias... todas as outras aqui estão disponíveis, né, cara? Então, velho, vale super a pena. Vale super a pena. E não só o Luka 77, mas tem várias outras opções, né? A linha do Anthony Edwards está com algumas promoções bem bacanas também. A linha do LeBron, né? Alguns modelos estão com promoção. Então vai na Centauro, bota o cupomzinho SWISH10, que aí você consegue um desconto maravilhoso. Agradeço a Centauro aí pela parceria, fortalecendo muito. E vambora, né? Vamos aqui começar a edição de hoje, edição de quarta-feira. Vamos começar falando sobre a rodada de ontem. E aí a gente finaliza falando, né? Explorando alguns cenários de troca para Anthony Davis. Fechou? Então, roda a vinhetinha e vambora. Vamos lá, pessoal. Vamos aqui começar falando sobre o jogo que abriu a rodada de ontem, que foi Golden State Warriors e Orlando Magic, né? Esse foi o primeiro jogo da terça. Jogo lá em Orlando, né? Golden State vindo aí de uma sequência bem cansativa de jogos, né, cara? 2 jogos seguidos lá em San Antonio, depois foi para New Orleans pegar o Pelicans. Então, Golden State encarando uma road trip bem complicada. Ontem foi mais um jogo fora de casa contra o Orlando Magic, sem Paulo Banchero e vindo de derrota para Houston. Então, era um jogo que até dava para colocar o Warriors como favorito pela fase que viveu o Golden State. Mas pela questão do desgaste, no fim eu acho que era um jogo equilibrado. Só que o Magic
não deixou o jogo ser equilibrado, né? O Magic entregou uma atuação muito sólida, né? Liderou de ponta a ponta. De ponta a ponta, em nenhum momento o Magic foi realmente pressionado pelo Golden State. Não estou dizendo que o Golden State não produziu, né? Com o Curry, com o Butler, né? Os dois passando dos 30 pontos e tal. Só que não a ponto de ameaçar o Orlando Magic. O Magic foi muito soberano, foi muito o senhor do jogo, né? Produzindo bem em contra-ataque, forçando o turnover, dominando os rebotes, indo muito para a linha do lance livre e convertendo bastante no lance livre. Jalen Suggs jogando muito bem, inclusive Jalen Suggs voltando de lesão e voltando bem. Desmond Bane entregando um bom jogo, Franz Wagner, Wendell Carter. Então, foi um jogo muito bem controlado por parte de Orlando. E o resultado foi vitória 121-113. Orlando garante a sua 8ª vitória na temporada. Quebra a sequência de vitórias do Warriors, que era uma sequência de 3 vitórias seguidas, se não me engano. 2 contra San Antonio e 1 contra New Orleans. Né, como eu falei, Jalen Suggs jogando bem, Wendell Carter, Desmond Bane. Tipo, o time em si fazendo um jogo muito bom. E o Golden State, né, cara, perde aí depois de uma boa sequência. E hoje joga de novo, né, cara? O Golden State tá tendo um calendário muito complicado nesse mês de novembro, né? Se você for comparar o calendário do Warriors com o calendário das outras equipes, eu acho que o Warriors é dono do pior calendário nesse mês. Porque é muito jogo fora de casa, é muito jogo com pouco tempo de descanso e é muito jogo contra time bom. Pegou 2 vezes o Spurs fora de casa, pegou o Magic ontem, hoje pega Miami. Então, uma sequência duríssima para o Golden State. O time conseguiu garantir, né, 3 vitórias boas ali seguidas, mas ontem não teve jeito. Ontem faltou coletivo, faltou banco, faltou defesa. Ontem foi um jogo bem abaixo do Warriors. Tirando Curry e Butler, não tem muito o que tirar de positivo, não. E hoje nem isso o Warriors vai ter, né? Hoje o Warriors vai encarar o Miami Heat sem Butler, sem Curry, sem Draymond Green, sem Al Horford também. Então hoje é um jogo bem difícil para o Golden State. Uma chance muito boa do Heat vencer, né? Inclusive, né? Heat hoje entra bem favorito nesse jogo. Mas enfim, vitória de Orlando, vitória em casa, né? Se recuperando da derrota para Houston. Resultado muito bom para o Magic, que está tentando aí, né, sobreviver a estes jogos sem Paolo Banchero. E tá conseguindo, né? Tá conseguindo na medida do possível. Aí a gente teve o Celtics vencendo lá no Barclays Center, enfrentando o Brooklyn Nets. O Celtics venceu por 113-99. Foi um jogo que até o último quarto foi equilibrado, só que no último quarto o Celtics conseguiu, né, congelar o ataque do Nets, né, limitou o Nets a só 14 pontos, e aí, né, encaminhou bem a sua vitória. 8ª vitória de Boston na temporada. Celtics chegando à sua 3ª vitória seguida, a 8ª nos últimos 12 jogos. Celtics vivendo um momento bom. Jaylen Brown entregando mais uma grande atuação, 29 pontos para ele. Jaylen Brown que nessa temporada tá tendo seus melhores números da carreira, né? Muito foi discutido no off-season se o Jaylen Brown iria conseguir, né, assumir o papel de protagonista, de líder desse time na ausência do Tatum. E ele tá conseguindo, cara. O Jaylen Brown tá enfileirando atuações boas. E ontem foi mais uma. Beleza que o adversário, né, longe de ser um adversário, né, competitivo, mas ele tá fazendo o trabalho dele, cara. Tá sendo o cestinha do time, tá sendo o líder do time. Claro, tá tendo a ajuda também do coletivo. O Peyton Pritchard fazendo uma temporada muito boa. Ontem foram 22 pontos e 10 rebotes para ele. Neemias Queta fazendo uma boa temporada também. Então, ele está tendo ajuda, mas ele está sendo o líder desse time, né? Liderando bem, conseguindo deixar o Celtics com campanha positiva. Jaylen Brown merece ser mais elogiado, viu? Merece ser bem mais elogiado.
Pelo lado do Nets, destaque para o Michael Porter, mais uma boa atuação do Michael Porter Jr., 25 pontos para ele, se valorizando bastante o Michael Porter, né? Com certeza, na trade deadline, vão aparecer times interessados, né? Acredito eu que o Brooklyn vai conseguir explorar bem o mercado do Michael Porter, fazendo uma boa temporada até aqui, botando também os melhores números da carreira, né? Michael Porter conseguindo aí se sobressair nesse fraquíssimo elenco de Brooklyn. Aí a gente teve um dos grandes jogos da noite, que foi Pistons e Hawks, um jogo muito bom, né? Atlanta jogando em casa, vindo de 5 vitórias seguidas, conseguindo se manter muito bem, mesmo sem Trae Young, pegando um Pistons embalado, né? Um Pistons embalado, líder do leste, tendo a volta de Cade Cunningham. Então era um jogo que tinha tudo para ser muito bom, e de fato foi um jogo muito bom, né? O Pistons foi superior durante a maior parte do jogo, né? Fez um primeiro tempo muito bom, explorando bastante ali o garrafão do Hawks, com Cade Cunningham alimentando muito bem o garrafão ali, né? Isaiah Stewart, Jalen Duren, Cade Cunningham fazendo o seu trabalho de playmaker, errando tudo em longa distância, mas pontuando bem por dentro e gerando muito jogo ali para os seus pivôs. E aí o Pistons foi para o intervalo na frente, com a vantagem boa. No terceiro quarto, o Pistons já tomou um sustinho, né? A Atlanta já conseguiu engatar uma run ali no terceiro quarto e tudo, mas o Pistons segurou a liderança para o quarto período. E aí no quarto período foi onde realmente a Atlanta botou pressão legal, né? A Atlanta abriu o quarto período com uma run de, se não me engano, 14-2. Conseguiu diminuir a diferença para 1 ponto. E aí, filho, o jogo virou, como diria Galvão, né? Virou dramático, amigo, virou drama. O Pistons teve que se superar ali no clutch. Cade Cunningham apareceu bem ali com 2 jogadaças ali no finalzinho. Dennis Jenkins também jogando bem, aparecendo bem. Dennis Jenkins crescendo muito, né? Crescendo não, aparecendo, né? Porque é um moleque que ninguém sabia quem era. E aí nesses jogos sem o Cade, ele acabou recebendo oportunidade, acabou recebendo minutos e bicho aproveitou, mano, muito. Ontem foi importante também ali no clutch, conseguiu uma boa enterrada depois de um jump ball ali no finalzinho do jogo. Jalen Duren aparecendo muito bem nos lances livres ali na reta final, convertendo todos e fechando bem o jogo. Então, não foi um jogo fácil, mas Detroit de novo venceu. 11ª vitória seguida de Detroit. Detroit mais líder do que nunca nesse leste. Cade Cunningham entregando um 25-10, voltando de lesão. Jalen Duren com mais uma ótima atuação. Então, Ausar Thompson fechou muito bem o jogo, também é importante destacar. Defensivamente, o Ausar Thompson foi muito bem ali na reta final, trancando o Jalen Johnson, que fez um ótimo jogo, mais um grande jogo do Jalen Johnson, 25 pontos, 8 rebotes, 9 assistências. Alexander Walker também foi muito bem, Dyson Daniels também foi muito bem, mas no finalzinho ali o Jalen Johnson foi colocado na gaiola do Ausar Thompson. Ausar Thompson muito importante no final do jogo. E mais uma grande vitória de Detroit, né, cara? Detroit vivendo uma fase excelente, são 13 vitórias em 15 jogos. Sendo um time que, mano, tá vencendo e vencendo do seu jeito, cara. Uma coisa que eu admiro muito nesse Pistons, e eu venho falando bastante sobre isso, é que Detroit tá jogando do jeito dele. Mas pô, a bola de 3 de Detroit não tá caindo tão bem, o time não espaça muito bem a quadra e tal. Irmão, é o jeito deles. É um time mais focado em garrafão, é um time... Eu até brinquei ontem, né? Detroit tá jogando um basquete dos anos 80, dos anos 90, tá ligado? É garrafão, é pick and roll toda hora, é jogo com os bigs. Esse é o jogo de Detroit e tá dando certo. Luiz, mas não vai ter um jogo ou outro onde vai a falta de arremessos de 3, a falta de grandes arremessadores, terão jogos onde isso vai ser sentido? Com certeza vai. Vão ter jogos onde Detroit vai perder porque não tem um espaçamento de quadra tão bom. Isso vai acontecer. Só que ainda não está acontecendo.
Detroit tá vencendo. E eu sempre cito o exemplo de Oklahoma. Oklahoma dominou a NBA temporada passada e está dominando a NBA nessa temporada também, sem ter um desempenho espetacular em bola de 3. Né? Oklahoma tem bons arremessadores, tipo o Isaiah Joe é um ótimo arremessador, é um especialista. Né? O Shea mata a bola de fora, Lugan Dort mata a bola de fora, Chet mata a bola de fora. Só que o Oklahoma não tem como sua grande força, inclusive passa longe de ser, as bolas de 3. O Oklahoma é um time que tem... Qual que é a grande força de Oklahoma? Defesa. É um time que tem uma defesa absurda. Inclusive, Oklahoma caminha para entregar talvez a melhor defesa do século. Né? A defesa de OKC já está nesse nível. Então, o OKC não é um time maravilhoso em bolas de 3. Não é um Boston Celtics de 2024, por exemplo. Mas tá patrolando todo mundo desde a temporada passada. Tô falando que a mesma coisa vai acontecer com o Detroit? Não. Mas o ponto é possível você ter sucesso na NBA sem ser um time tão prolífico assim em bola de 3. E Detroit é um exemplo disso. Os caras estão liderando o leste com 13 vitórias sem ter um perímetro maravilhoso. Detroit tem caras que arremessam bem, tipo o Duncan Robinson. Né? Outro ali que tá aparecendo bem é o Chaz Lanier. Ontem foi muito bem no perímetro. Só que Detroit é um time muito mais focado em pick and roll, em jogo de transição, em infiltração. E tá vencendo do jeito dele. E isso eu gosto de times que têm uma identidade. Eu gosto de times que têm uma cara. E nos últimos anos, a gente tem tido exemplos de que isso dá certo. Né? Você ter uma identidade forte te faz ter bons resultados. Né? Pega o OKC, identidade muito forte defensiva, foi campeão. O Celtics, em 24, identidade de bola de 3, espaçamento, chuva de bola de 3, foi campeão. Então você ser um time com identidade própria, com uma ideia de jogo muito bem fixa e muito bem executada, te faz ter sucesso. Detroit está tendo sucesso. Então, eu admiro muito o estilo de Detroit. Gosto. Acho que o trabalho do JB Bickerstaff é muito bom. E ontem foi mais uma vitória na conta dos caras, bicho. 13 vitórias em 15 jogos, 11 vitórias seguidas. Contra números não há... Contra fatos não há argumentos. Detroit está vencendo, está tendo sucesso, jogando do jeito dele. E eu admiro isso. Admiro pra caralho. Na sequência, a gente teve... E só pra pontuar, né? Atlanta não fez um jogo ruim, não, tá? Atlanta não fez um jogo ruim. Aqui Detroit tá numa fase muito boa. E o clutch time de Detroit vem sendo uma das grandes forças desse time. Outra coisa, característica desse time de Detroit. O time tem culhão. É um time que quando chega no clutch, tem culhão. É um time que não pipoca. É outra característica muito forte desse time do Pistons, que ontem, né? Atlanta pôde ver isso de perto, né? Como que esse Pistons é bom no clutch. Depois a gente teve o San Antonio vencendo o Memphis Grizzlies por 111-101. Né? San Antonio conseguindo ali na reta final do jogo, né? Uma run de 11-0. Né? Uma run de 11-0 ali para fechar o jogo e para garantir o resultado. San Antonio sem o Wembanyama, né, por múltiplas semanas, sem o Castle também por algumas semanas. Então San Antonio lesionado conseguiu um belo resultado. Darren Fox, juntamente do Harrison Barnes, foram os grandes líderes do time. 26 pontos para o Fox e 23 para o Harrison Barnes, né, liderando aí San Antonio para sua 10ª vitória na temporada, se recuperando, né, das derrotas para o Golden State. Já Memphis, que está sem o Ja Morant, teve ali o Vince Williams como seu grande destaque, flertando com o triple-double, mas, né, último quarto ali, a reta final do jogo, Memphis não foi nada bem. E aí, nos últimos 2 jogos, a gente teve, né, o Phoenix Suns batendo o Portland Trail Blazers por 127-110, jogo bem sólido de Phoenix, né? Um jogo bem controlado por parte do Suns. Suns vivendo também uma fase excelente, né? São 6 vitórias nos últimos 7 jogos.
9 vitórias na temporada, né? 9 ou 8, acho que são 9 vitórias, acho que aqui tá errado. Não, tá 9 aqui, eu que tô seguita. 9 vitórias e dentre as 9, 7 por mais de 10 pontos de vantagem. Então o Phoenix Suns tá jogando bola, cara. O Phoenix Suns tá jogando bola, né? Ontem foi mais uma atuação onde o coletivo foi muito bem, né, cara? Você teve ali Devin Booker, Gillespie, Mark Williams e Godaro, todos passando dos 10 pontos. Defensivamente, eu tô gostando bastante do que eu tô vendo de Phoenix. Né? Phoenix sendo um time bem agressivo na defesa. É um dos times que mais roubam bolas na temporada. Né? Phoenix é, inclusive, se não me engano, é o segundo com mais roubos de bola, perdendo só para o OKC. Então é um time que está construindo uma identidade defensiva interessante. Jordan Wood está fazendo um trabalho bem legal. E os resultados estão vindo. E detalhe, tem Jalen Green para jogar ainda, né? Jalen Green jogou, acabou machucando, né? Tá fora faz um tempo e vai ficar fora por mais um tempo. Mas uma hora ele volta. E é uma injeção de talento muito boa para esse time. Então, olho no Phoenix Suns, viu? Eu já havia alertado no off-season que Phoenix seria um time competitivo, que Phoenix iria praticar basquete, só que eles estão excedendo as minhas expectativas. Eu não esperava Phoenix jogando tão bem assim. Tá jogando muito bem. E enfrentando times bons. Ontem foi... Cara, pegou o Blazers, pô. Do mestre Splinter. E venceu bem. Sem passar susto. Olho no Phoenix Suns, viu, gente? Olho no Phoenix Suns. E, pra encerrar, a gente teve um dos jogos mais aguardados dessa semana, que foi Lakers e Jazz. E por quê que era um dos jogos mais aguardados? Pela volta, pelo retorno de LeBron James, né? Depois de perder todos os primeiros 14 jogos do Lakers na temporada, LeBron fez a sua estreia ontem, né, contra Utah, e estreou bem, né? Apesar de só ter marcado 11 pontos, ele teve um impacto gigante na partida e foi decisivo para o resultado, né? Com 12 assistências, sendo 6 ou 5 delas ali no começo do quarto período e quase todas seguidas, o LeBron foi um dos grandes responsáveis pela vitória do Lakers por 140-126. Claro que não foi só ele. O Luka meteu 37 pontos, né, 17 no terceiro quarto. O Luka jogou pra caralho no segundo tempo. Austin Reeves fez um bom jogo. DeAndre Ayton fez mais um bom jogo. Mas o LeBron, ele foi fundamental, né? Aquele streak, né, dos primeiros 4, 5 minutos do quarto período, foi ali que o Lakers matou o jogo, mano. Ali o Lakers matou o jogo. Então o LeBron, ele foi muito importante, um impacto super positivo. Luiz, mas você não acha que o Lakers, né, defendeu mal ontem? Sim, defendeu mal, mas o Lakers vem defendendo mal, né? A defesa do Lakers vem sendo uma defesa... Não é uma defesa ruim, tipo horrível, mas é uma defesa medíocre, é uma defesa com muitas falhas. Então, sim, o Lakers ontem sofreu bastante na defesa, especialmente no primeiro tempo. Tomou 70 pontos, né, no primeiro tempo. E a gente tá falando de um Jazz que, assim, não é um time ruim, não é um time que tá tancando, mas também não é elite, né? Não é um ataque espetacular. Então, sim, concordo. A defesa do Lakers ontem, ela não foi bem, mas ela não vem indo bem. Não é que, não dá pra ter o LeBron como titular porque a defesa vai ficar ruim. Gente, não. A defesa do Lakers não foi mal ontem por conta do LeBron. Ela foi mal, ela foi ruim porque ela está sendo ruim. Falta nomes pra essa defesa. Mas, tem Marcus Smart, tem Vanderbilt. Como assim faltam defensores, gente? 2025, pô. Você ainda confia em Vanderbilt? O Vanderbilt não consegue ficar em quadra porque ele é tão ruim no ataque que é insustentável manter o Vanderbilt em quadra. E no caso do Marcus Smart, ele é um ótimo defensor. Mas, mano, você confia no Marcus Smart?
Faz 3 anos que o cara não joga, pô. Não joga direito. Então o Lakers carece ainda de defensores. Eu falei ontem e repito. O Lakers precisa, se o Lakers quiser mesmo competir nessa temporada, e quando eu falo competir, eu tô falando brigar por final de conferência. O Lakers já está competindo. São 11 vitórias em 15 jogos. O Lakers está competindo. Mas se o Lakers quiser competir por algo a mais, por uma final de conferência, se o Lakers quiser, né, bater de frente com o Houston, com Denver ou até com o OKC, o Lakers precisa de pelo menos 2 defensores de perímetro bons. Bons. Né? Eu ontem até citei o exemplo do Keon Ellis. Se o Lakers vai no mercado e consegue uma troca pelo Keon Ellis, se consegue uma troca por um Trey Murphy, por um Herb Jones lá do Pelicans... Não, Herb Jones seria assim, seria um sonho, né? Herb Jones seria absurdo. Mas se consegue defensores bons, 2 pelo menos, e que consigam se manter no ataque, que consigam matar bolas de 3 para não serem nulos no ataque, como é o Vanderbilt. Se o Lakers conseguir esses nomes, cara, aí sim o Lakers entra na disputa legal nesse Oeste. Entra na disputa legal. Sem esses caras, o Lakers, pelo que tá jogando, pelo que tá se apresentando, o Lakers vai conseguir ficar ali num top 5, top 4, talvez, né? Sem adicionar esses caras. Mas para dar o próximo passo, para de fato entrar numa briga por uma final de conferência, o Lakers precisa melhorar essa defesa. Precisa, cara. Não querendo pagar de Nico Harrison aqui, mas nesse Oeste, principalmente, você ir para um playoff sem ter uma defesa muito boa te deixa alguns passos atrás dos outros. Porque você vai enfrentar defesas do nível de Oklahoma, defesa de nível de Houston. Você vai pegar Denver, que tem uma defesa boa também, com ótimos nomes. Então Minnesota, defesa de Minnesota. Então você precisa, nesse Oeste, ter uma puta defesa para você ir longe no playoff. Temporada regular, irmão, você consegue, porque você fatalmente vai enfrentar times onde você vai vencer na trocação. Né? Ontem foi um jogo de trocação, e aí o Lakers, por ter mais peças individuais do que o Jazz, venceu. Mas quando a parada apertar mesmo, você vai sentir falta de uma defesa boa. E a defesa do Lakers, ela não é boa. É uma defesa hoje medíocre. Né, com várias falhas. Falhas no garrafão, falhas no perímetro. Pô, olha o tanto de arremesso limpo que o Jazz teve no jogo de ontem, pô. Arremesso limpo sem contestação, muito, cara. Muito. Sacou? Então, o ponto é esse, tipo, a defesa do Lakers é um problema. Mas não é que ela foi um problema ontem porque o LeBron voltou. Porque tem muita gente falando isso. Ah, olha aí, LeBron voltou, olha o tanto que a defesa do Lakers ficou ruim. Não, a defesa do Lakers já era ruim. Já vem sendo ruim. Né? Esse papo de que o LeBron atrapalha o Lakers, que a volta do LeBron atrapalha o Lakers, é uma baboseira absurda. É uma leiguice inacreditável achar que o LeBron atrapalha o Lakers. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Tá maluco. O que atrapalha o Lakers é a falta de defensores mais confiáveis, é a falta de profundidade de elenco. O banco do Lakers segue sendo uma questão. Eu não consigo confiar nesse banco ainda. É o J.J. Redick que, né, tá tendo aí, né, uma tomada de decisão em relação a lineups bem questionável, né, vem errando em algumas lineups também. Então, o problema do Lakers é isso. Não é o LeBron. Não é ter o LeBron no time. Pelo amor de Deus, no dia que ter LeBron James no time for um problema, fodeu. Aí acabou o basquete, pô. Aí acabou o basquete, tá ligado? Então, é isso, né? Basicamente é isso. Foi uma volta muito boa do LeBron, gostei muito do que eu vi. Eu adoro a versão playmaker do LeBron, né? O LeBron armador. Eu adoro o point LeBron, e ontem ele foi, né, o point LeBron, muito legal. E a questão do Lakers é essa, cara, é resolver essa defesa. E o único jeito do Lakers resolver essa defesa é adicionando nomes. Porque com o que tem ali, dificilmente essa defesa do Lakers ela vai melhorar. Dificilmente. Tá? Sobre o Utah,
cara, baita primeiro tempo, mas no segundo tempo o time sucumbiu, né, cara? O segundo tempo do Jazz foi muito mal, foi muito ruim. Fica aí o destaque pro Keyonte George, pro Lauri Markkanen, que foram muito bem, né? Ambos passando dos 30 pontos, mas o resto do time é bem abaixo, né? Tipo, Nurkic no garrafão. E o segundo tempo do Jazz foi bem fraco, né? A defesa não teve resposta pra Luka, pra LeBron, e aí não teve jeito. Então, cara, sobre os jogos de ontem, é basicamente isso. Pra gente finalizar, eu quero aqui trocar uma ideinha com vocês sobre um ex-jogador do Lakers que está no mercado de trocas, né? Que é o nosso querido Anthony Davis. Já havia sido reportado nessa semana que o Dallas poderia, né? Estaria considerando explorar o mercado do AD, né? Essa informação saiu logo depois da notícia da demissão do Nico Harrison. E aí ontem tivemos meio que a confirmação disso. O nosso querido nosso querido Tim McMahon, eu li errado aqui. Nosso querido Tim McMahon da ESPN reportou que realmente o Dallas vai estudar trocas envolvendo Anthony Davis aí nos próximos meses. E a ideia é reconstruir o time ao redor do Cooper Flag. Né? Essa seria a ideia da diretoria de Dallas, que, né, com a demissão do Nico Harrison, assumiu, né, que errou, que não deveria ter trocado o Luka. Basicamente foi uma confissão de incompetência. E agora o time vai tentar consertar a cagada, trocando Anthony Davis e focando agora em montar um time ao redor do Cooper Flag. Dado o contexto que Dallas está inserido, eu até acho que é uma ideia boa, viu? Sinceramente, eu não acho que é uma ideia ruim, não. Tipo assim, a cagada foi feita. O que dá pra fazer a partir de agora? Pegou uma pick 1, pegou o Cooper Flag, um dos melhores prospectos dos últimos anos. Cara, constrói um time ao redor dele. Acho que, dado o contexto que Dallas está inserindo, ainda mais nesse contexto onde o Anthony Davis está machucado, onde o Kyrie Irving ainda não tem data para voltar e o time está perdendo jogos atrás de jogos, eu acho que é uma decisão correta por parte de Dallas. Eu tentaria também explorar o mercado do AD, e é o que, né, segundo o time McMahon, Dallas vai fazer. E aí a pergunta é, beleza, Dallas vai estudar trocas envolvendo o Anthony Davis, mas qual é o mercado do Anthony Davis? Quais times podem ir atrás do AD ou deveriam ir atrás do AD? E aí, pensando nisso, eu fiz aqui elaborei aqui algumas ideias. Nem todas são realmente plausíveis, algumas aqui são meio, tipo, montei só pra ver o que vocês acham. Agora, outras eu acho que são plausíveis e realmente são trocas que eu vejo podendo acontecer nesses próximos meses. Vamos começar com uma que eu não acredito tanto que vai rolar, mas eu quero saber a visão de vocês, que é uma troca do AD pro Kings. Qual que é o grande problema do Kings? Né? Dentre todos, qual que é o grande problema do Kings? A defesa. É um time que tem uma defesa ruim, muito ruim. O Anthony Davis, ele resolveria ou ajudaria muito a resolver essa questão. Né? Você ter um garrafão com AD e Sabonis, cara, te dá uma segurança bem maior na defesa e tira, né, alivia bastante a pressão do Sabonis, que é um alvo na defesa, não é um grande defensor. Então o Anthony Davis, ele ajudaria muito o Kings nessa questão. E o Kings tem ativos para fazer essa troca acontecer. Um pacote que eu elaborei aqui é Zach LaVine, Keon Ellis e uma first de 27. É o melhor pacote do mundo? Não, não é. Mas é uma troca que eu também não acharia horrorosa por parte de Dallas, não. E é importante lembrar, gente, o Anthony Davis está machucado. O Anthony Davis está machucado. Então o valor de mercado do AD não tá nas nuvens também não, tá? O Anthony Davis não tá essa Brastemp toda também não. Então isso tem que ser considerado. Então assim, é um pacote que eu acho que o Kings toparia envolver, toparia enviar.
Não sei se Dallas aceitaria. Mas é um pacote que tem o quê? Um scorer para manter Dallas minimamente competitivo, que é o LaVine. Um ótimo defensor de perímetro, que é o Keon Ellis. E uma escolha de primeira rodada, capital de draft. O que para um processo de reconstrução ao redor do Cooper Flag é muito importante. E para o Kings, como eu disse, você se livra do LaVine e traz um cara que saudável resolve a sua defesa. O Anthony Davis ele é bom o suficiente para fazer uma defesa ruim virar uma defesa boa. Ele é esse nível de defensor. E aí você teria um time com Sabonis, com AD, com DeRozan, com Keegan Murray, com Schroeder, com Westbrook. É um time que dá pra brigar por play-in. Dá pra brigar por play-in. Então, essa é a primeira opção. AD em Sacramento. Acha possível? Comenta aí. Outra opção, e essa sim eu acho bem possível de acontecer, inclusive seria a minha aposta, é Anthony Davis em Chicago. Né? Não é de hoje que é falado, né, sobre o Anthony Davis jogar em Chicago, até porque ele é de Chicago, né? Tem tatuagem de Chicago e tudo. Então, não é de hoje que esse rumor, né, existe. O John Wall falou recentemente num podcast que o Anthony Davis teria muito interesse em jogar em Chicago. Então, é um rumor que existe. E, sinceramente, se eu sou o Bulls, eu vou atrás do AD. Ah, mas o AD se machuca muito, o AD tá machucado. Primeiramente, sim, ele está machucado, mas se você for puxar os últimos anos do Anthony Davis, cara, ele não é esse poço de lesões como a galera pinta. Ele vinha se mantendo saudável nos últimos anos, especialmente em pós-temporada. Então, eu ainda acho que vale a pena apostar no Anthony Davis. E ele é um jogador que, nesse time do Bulls, cairia como uma luva. Qual que é o grande problema de Chicago, desde a temporada passada? Defesa. É um time que tem um problema seríssimo de defesa. E nessa temporada, mesmo o Bulls vencendo e competindo bem, a defesa segue sendo um problema, segue sendo o grande calcanhar de Aquiles do time, juntamente com a questão dos turnovers. E o Anthony Davis, bicho, cara, mesmo o maior hater do Anthony Davis, ele vai concordar que o Anthony Davis é um dos grandes defensores dessa geração. E como eu falei, ele é um defensor tão bom que ele faz uma defesa ruim virar uma defesa boa. Ele é esse nível de defensor. Então, nesse Chicago Bulls, eu acho que o Anthony Davis ele cairia como uma luva e ele resolveria um dos grandes, o grande, na real, problema desse time do Bulls. E ofensivamente, eu acho que o encaixe dele com o Josh Giddey, com o Kobe White... Kobe White nem vou falar tanto do encaixe dele com o Kobe White, porque nesse cenário o Kobe White seria envolvido na troca. Mas assim, com o Josh Giddey e tal, Matas Buzelli, eu acho que o encaixe é muito bom, tá? Muito bom. E é um cara experiente, que chegaria para agregar muita experiência nesse time. Então, eu adoro a ideia de Anthony Davis jogando em Chicago. E o Bulls tem peças para fazer essa troca acontecer. Um cenário que eu estipulei aqui é Anthony Davis e D'Angelo Russell indo para Chicago. D'Angelo Russell só para bater salário. Em troca, Chicago manda Vucevic, Kevin Huerter, Kobe White e uma first desprotegida de 29. É um pacote que eu não acho ruim para Dallas, viu? Não acho ruim. Né? O pior ativo que Dallas iria receber aqui seria o Vucevic. Só que o Vucevic tem aí, a seu favor, o fato de ser expirante, né? Então, pensando em liberação de cap pro futuro, a adição do Vucevic ela é válida. Assim como a adição de Kevin Huerter e de Kobe White também são válidas nesse sentido. E Dallas recebe uma first de 29. Ou seja, capital de draft, que, como eu disse, num processo de reconstrução é fundamental. Então, para Dallas, eu acho que é uma troca boa.
E pra Chicago, eu acho excelente. Mano, você ter um núcleo com Giddey, Buzelis e Anthony Davis nesse leste, mano, te coloca em posição pra brigar por mando de quadra. Te coloca em posição pra brigar por mando de quadra. Entendeu? Então, eu, se sou Chicago, eu vou pra cima, bicho. Eu vou pra cima do Anthony Davis. E eu acho que pro Anthony Davis seria legal também jogar em Chicago. É a casa dele, né? Então, o cenário que eu mais acho possível é AD em Chicago. É o que eu mais acho possível. Tem outros que eu acho possíveis também. Por exemplo, um time que eu acho que vai atrás do Anthony Davis, não acho que vai conseguir, mas eu acho que vai atrás é o Hornets. Eu acho que Charlotte tem a obrigação de ir atrás do Anthony Davis. Por quê? É um time que precisa de pivô. Apesar do Kalkbrenner estar fazendo uma boa temporada, cara, ele não é um pivô que, né? Tipo assim, Charlotte quer buscar play-in, quer buscar pós-temporada. O Kalkbrenner não é um pivô que vai fazer Charlotte brigar por né? Não é ele. O Anthony Davis, ele eleva muito o piso desse time de Charlotte. Você ter Anthony Davis, LaMelo, Brandon Miller, Conk Nippel, mano, é um time pra chegar em pós-temporada nesse leste. Entendeu? Seria de longe o melhor big que o LaMelo já dividiu quadra, mas assim, de longe, né? Quem que é o melhor big que o LaMelo teve até hoje? Mark Williams? Provavelmente. Então você adiciona um pivô elite, um cara que eleva muito o piso, e, velho, Charlotte tem ativos pra fazer isso acontecer, viu? Se Charlotte junta Miles Bridges, Colin Sexton, né, um capital ali de draft, né, aqui nesse cenário eu coloquei 3 firsts. 3 firsts. E manda pra Dallas, eu acho que Dallas aceita. Pelas 3 firsts. Eu não sei se o Anthony Davis iria pra Charlotte com boa vontade. Acho que não. Acho que ele não gostaria de ir pra lá. Mas eu acho que Dallas ouviria essa proposta. Ouviria. Sacou? E eu, se sou Charlotte, eu mando. Eu mando. Inclusive, se não me engano, Charlotte tem uma das picks de Dallas. Acho que é a de 26 ou a de 27. Então é um outro atrativo que Charlotte pode usar para persuadir Dallas. Entendeu? Então, mesmo eu não achando que vai acontecer, é uma troca que Charlotte tem que tentar. Tem que tentar. Entendeu? Então, esses são alguns cenários. Ah, Luiz, e uma volta pro Lakers? Cara, uma volta pro Lakers eu acho impossível. Até porque, mano, assim, se a diretoria de Dallas negociar o Anthony Davis pro Lakers, depois de tudo que aconteceu, pô, é papo da torcida, né? É papo da torcida de novo parar de frequentar o ginásio, porque aí é putaria, né? Tipo assim, você manda o Luka pro Lakers, pega o Anthony Davis, depois manda o Anthony Davis pro Lakers também, pô, aí é putaria, aí é pra acabar meio a franquia. Então eu acho que Dallas nem vai tentar negociar com o Lakers. Eu acho que se o Lakers ligar perguntando do Anthony Davis, essa diretoria do Dallas ela nem vai aceitar. Por medo da reação da torcida. É o que eu acho, tá? Então eu não acredito numa volta do Anthony Davis pro Lakers. Eu acho totalmente improvável. Então eu não acredito. Não acredito. Boston, eu acho que o Celtics também tem que tentar. Eu acho que o Celtics tem que ver qual que é. Entendeu? Mas eu também acho que no fim não vai acontecer. Os que eu acho possíveis mesmo são Chicago. Acho Chicago muito possível. É o cenário mais possível, ao meu ver. Charlotte, eu acho que Charlotte vai tentar. Sacramento. E eu vou te falar, o Raptors pode tentar, viu? Eu não bolei nenhuma troca aqui envolvendo o Raptors. Mas parando pra pensar aqui, o Raptors faz sentido ir atrás do Anthony Davis. Por quê? Porque o Raptors tá competindo. Tá com um time bom, o Brandon Ingram jogando bem. Mas já foi reportado que Quickley e RJ Barrett são jogadores que Toronto estaria disposto a trocar.
E, pô, Toronto é um time que, né, é um time que gosta de trocas ousadas, né? Vamos lembrar da troca do DeRozan pelo Kawhi. Beleza que era o Masai Ujiri ali no comando, hoje em dia ele não tá mais no time, mas Toronto gosta. E, cara, nesse leste, esse Toronto Raptors com Anthony Davis, eu não acho que eu não acho que seria campeão do leste. Mas briga. Mas briga. Então acho que Toronto é outro time que pode ir atrás. Mas pra mim hoje o cenário mais possível, mais provável é Anthony Davis indo pra Chicago. É o que eu acho mais plausível, na minha opinião. Na minha opinião. E eu acho que é o time onde o Anthony Davis iria com muita vontade de jogar. Pelo fato de jogar em casa. Ah, Luiz, e Golden State? Cara, Golden State é outro que tem que tentar. Mas eu não acredito também nessa troca acontecendo também, não. Eu não acredito, tá? Eu não acredito. Porque eu acho que vai faltar ativo, entendeu? Pra fazer essa troca acontecer. Eu acho que Chicago, né, o próprio Charlotte, eu acho que são times que têm mais ativos do que o Golden State. O Golden State tem basicamente o Kuminga, pique, e é isso. E a questão financeira do Golden State é complicada, né? Acomodar o salário do Anthony Davis, já tendo Curry, já tendo Green, já tendo Butler, é meio complexo. É meio complexo, né? Então, eu ficaria mais em... Para mim, Chicago é o favorito. Se eu tivesse que casar um dinheiro aqui, seria Anthony Davis em Chicago. Para mim é o que mais faz sentido. Né? Mas vamos ver, né? Nem sempre o que mais faz sentido acontece, né? Luka no Lakers, que o diga. Então, vamos ver. Mas eu acho que uma ida dele para Chicago é o que mais se apresenta como possível. Você concorda? Você acha que tem um outro time aí que pode ir atrás, né? Gosta das trocas que eu sugeri? Acham que são trocas viáveis? Mandem nos comentários. Se gostou do vídeo, por favor, avalie com seu like, né, que ajuda bastante. Se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe o conteúdo. Vai lá na Centauro e dá, né, uma olhadinha nos produtos. E usa o cupom SWISH10 para garantir 10% de desconto. E é isso, tá bom? Obrigado a todos pela audiência, tamo junto, grande abraço e tchau.